em Romanos capítulo 5. Nós estamos numa série de sermões em Romanos desde o mês de março. E a gente não quer desistir dessa série, quer ir até o final dela, até porque Romanos é uma carta muito rica. E eu chego a dizer que a pessoa que compreender Romanos dificilmente não vai compreender outros trechos e documentos da Escritura. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, versículo 1. Pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Veja como Paulo não se cansa de ser grato, de ser alegre, de basear sua felicidade na graça de Deus, no amor de Deus, na obra de Cristo na cruz. A gente é tentado em nossos dias a desviar tanto nossa atenção e felicidade para objetos que não podem entregar aquilo que a gente espera. Nós nos iludimos, também fomos iludidos. E é por isso que vêm as frustrações, as decepções, os tombos, e às vezes tombos bastante delicados. E é por isso que Paulo, de novo, tem que lidar com esse assunto e chamar-nos a atenção. No versículo 5 desse trecho, Paulo, como acontece seguidamente em Romanos, já começa a imaginar algumas perguntas dos seus destinatários. Por exemplo, como saber realmente que essa esperança de glória, Paulo, é certa? Como saber que você não está apenas desejando que essa esperança ou essa glória sejam verdadeiras? Como se sabe, Paulo? É isso que o apóstolo imagina como pergunta. Como se sabe que tudo isso que você está prometendo é verdadeiro? Paulo então vai nos mostrar que a base cristã da segurança, e é sobre isso que nessa manhã a gente vai falar, tem dois lados. Um deles é interno,
subjetivo, tem muito a ver com algo emocional, mas tem um outro lado, essa base tem um outro lado que é externo e é objetivo. E ambas as dimensões são importantes. Primeiro, versículo 5 nos diz que podemos saber que Deus nos ama em virtude da experiência do seu amor. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Aliás, o ser humano não poderia amar sem receber esse tipo de atributo compartilhado, que é da divindade, que é a capacidade de amar. A própria Trindade é relacional e, de certa maneira, quando Deus cria o ser humano e depois a mulher, a família, as sociedades, nós trazemos traços dessa relação trinitária tão bela e tão amorosa e tão harmoniosa. Pelo menos antes de Gênesis 3. Então eu queria que você pensasse um pouco a respeito disso. Nós podemos saber que Deus nos ama em virtude da experiência do amor. Não é só porque você ouviu falar que Deus ama, mas você certamente um dia teve uma experiência pessoal com o amor de Deus. Talvez, se não fosse assim, você não estaria aqui. Veja esse texto. A esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então veja, o Espírito Santo, para quem foi visitado pelo Evangelho, nos foi dado, habita a cada um de nós. E junto com ele vem essa experiência do amor. É por isso que Gálatas vai dizer que o fruto do Espírito é amor. Isso acontece, meus irmãos, por intermédio de uma pessoa chamada Espírito Santo que nos comunica salvação. É por isso que a gente tem que ter muito cuidado com uma fé meramente intelectual, porque a nossa fé é completamente relacional com uma pessoa. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Todo cristão tem alguma experiência interior do amor de Deus. Alguma mais extravagante, alguma mais singela. Mas a experiência de ser amado por Deus é própria da manifestação do Evangelho na vida de cada um de nós. A linguagem de Paulo mostra que essa experiência pode ser muito forte. Eu lembro da minha, aos 12 anos de idade, marcante, e eu sou péssimo para a memória de fatos antigos, mas aquela experiência foi inconfundível. Fui convidado para ir a um retiro contra a minha vontade, e lá a coisa aconteceu, simples assim. Fui lá para estragar o retiro, para fazer confusão no retiro, né? Mas Deus tinha outro plano para mim. Não foi ninguém quem me convenceu, foi o próprio Deus que me visitou, mostrou o quanto eu era pecador. Eu me lembro cantando uma canção numa das reuniões, terceiro dia já, em que eu tive vergonha de mim, mas junto com a vergonha veio amor, acolhimento. Inesquecível aquilo. Então, a linguagem de Paulo mostra que a experiência pode ser fortíssima, mas também pode ser amena e gentil. E talvez até isso é mais comum. E nós, inclusive, como igreja, não temos que forçar a experiência em ninguém, porque isso é uma obra do Espírito Santo. Aliás, esses movimentos mais conversionistas de chamar à frente a pessoa para aceitar Jesus e levantar a mão, gente, isso começou no século XIX. Não era assim antes. Billy Graham adotou depois também essa prática. Outros pregadores de massa fizeram uso desse tipo de método nos seus apelos evangelísticos. Eu não quero nem entrar no mérito sobre essa questão, mas
A gente tem que só cuidar para não tomar o lugar de Deus na conversão de ninguém, não tentar fazer aquela ajuda que a gente não pode fazer. É só Deus que faz. Então, o número de convertidos de uma reunião evangelística, por exemplo, de uma cruzada, não são as fichas que a gente preenche, são os nomes que Deus decide salvar. Às vezes, alguns muito emocionados, outros quietos, que ficarão lá no seu lugar, mas a palavra pregada foi suficiente para aquela pessoa dizer: eu creio em Jesus. E é isso que conta. E a gente tem que ter cuidado mesmo para não se deixar levar pelas aparências, pela pressão às vezes de mostrar números, mostrar performance, ou tentar ajudar as pessoas a uma conversão que só o Espírito Santo pode operar, para a gente não ter falsas conversões que depois não permanecem, não duram. Aliás, eu vou dizer que uma das razões de eu estar aqui hoje na Igreja do Caminho tem muito a ver com isso: deixar Deus ser Deus e não tentar manipulá-lo para resultados que a gente deseja alcançar. Nós fomos chamados a fazer do jeito certo, plantar da maneira correta. O crescimento vem de Deus. Então, nesse sentido, as experiências elas variam bastante. Não despreze igrejas mais tradicionais, onde conversões estão acontecendo sem tanta manifestação emocional. Quanto maior é a sua experiência interior de amor, não quer dizer que isso se mostre externamente, maior é a sua segurança, maior a sua esperança e maior o seu poder para ter uma vida transformada. Em geral, quem tem mais isso são as pessoas muito experimentadas e disciplinadas em oração, meditação, equilíbrio de vida e obediência. E claro que aqui agora eu estou me referindo ao processo de crescimento na fé cristã. Quanto mais a gente recorre aos meios de graça, mais a gente é cheio do Espírito Santo, inclusive para ter essa convicção de que a nossa esperança é Deus. Se a gente não faz isso, não tem vida devocional, cultua com irregularidade, não está junto com os irmãos, não frequenta grupos nas casas, se a gente tem uma vida muito isolada e solitária, sem meios que possam nutrir a nossa fé, a gente tende a desanimar, tende a enfraquecer, e às vezes até uma pessoa para de cultuar a Deus, de maneira geral. Isso é muito sutil, isso é muito inconsciente às vezes. Então, quando uma crise vem à nossa caminhada, o contexto aqui é esse, tribulações da vida, e você é uma pessoa que tem regularidade devocional, você é uma pessoa que cultua com regularidade também, se na sua casa o evangelho é uma coisa importante, se as suas decisões são submetidas à oração, se você examina a Escritura antes de tomar uma decisão, se você considera, por exemplo, a importância do pastor na sua vida e toma conselhos com ele, ou toma conselho com os irmãos, sabe, é um conjunto de ações que vão mostrar nutrição espiritual na sua vida, ação do Espírito Santo para você ter certeza nos momentos em que a dúvida surgir. Alguns cristãos têm vivenciado essa segurança de maneira muito poderosa. Dá para ver nos olhos deles, no semblante deles, que por maior que sejam as dificuldades que eles próprios atravessam, há uma esperança no Evangelho. Outros, coisas bem menores acontecem e andam com o semblante caído. Richard Sibbes, um puritano inglês do século XVII, escreveu algo de forma muito comovente. E eu vou aqui citar uma paráfrase dele. Aspas. Às vezes, nosso estado emocional não aguenta em meio às provações. Assim, de vez em quando, o testemunho imediato do Espírito Santo se faz muito necessário. Ele chega dizendo, o Espírito Santo, né?
eu sou tua salvação. E o nosso coração é estimulado e confortado com alegria inexprimível. Sabe aquelas coisas que palavras não podem traduzir, mas o Espírito Santo em nós faz o que palavras não podem explicar. Essa alegria, continua ele, tem estágios. Às vezes ela é tão clara e forte que não questionamos nada. Outras vezes as dúvidas vêm a seguir. Mas há um contemporâneo dele, William Guthrie, também uma paráfrase que eu faço aqui. Ele escreve: não é uma voz audível como a gente costuma ouvir, mas um raio de glória enchendo a nossa alma de vida, amor e liberdade. Como a palavra para Daniel que disse, homem muito amado. Sabe quando Deus veio e disse isso para Daniel? Talvez até você não ouça isso, mas em dificuldade da sua vida você tem aquela sensação que você é amado por Deus. Você não está sozinho. Homem muito amado. Ou como a palavra para Maria Madalena, no primeiro domingo de Páscoa, o Senhor se limitou a pronunciar o nome Maria e encheu a alma daquela mulher de alegria. Ela não duvidou mais de que pertencia ao Mestre. Maria, bastou dizer Maria. Quão gloriosa é a manifestação do Espírito, meus irmãos. Mas Paulo, em segundo lugar, nos versículos 6 a 8 também, nos ensina que podemos saber que Deus nos amou por causa da morte de Cristo. Trata-se de um fato histórico, que quando ainda éramos fracos, pecadores, no nosso caso ainda nem nascidos, Cristo morreu pelos ímpios. Essa é a boa notícia. O rei prometido de Deus abriu mão de tudo, da própria vida, em benefício de um povo que o rejeitara. Paulo está defendendo então um argumento que todos deveriam ter muito claro em sua mente. Agora um argumento objetivo. Veja o versículo 7. Seria preciso uma pessoa muito amorosa para morrer a fim de salvar outras. É raríssimo alguém morrer no lugar de um justo. Mas se esse justo também fosse carinhoso, gentil e bom, talvez até acontecesse isso. Mas mesmo uma pessoa muito amorosa não morreria por um malfeitor. Pois bem, por alguém muito bom até é possível morrer. Mas e por alguém mau e perverso? Paulo vai dizer, não. Ninguém se dispõe a morrer por alguém assim. Veja o versículo 8. Aqui está então o único gesto que prova de forma cabal que Deus nos ama, sendo ainda pecadores, parte de uma raça humana que se rebelava contra o Criador, lhe resistia. Cristo escolheu pela vontade do Pai morrer por nós. Portanto, o texto diz, Paulo está dizendo, vocês podem saber objetivamente, independente de sentimentos, independentemente até do testemunho interno aqui do Espírito, de que Deus os ama. Mesmo que os seus sentimentos ou a aparência das circunstâncias da vida os levem a duvidar. Então as duas dimensões são importantes. Uma subjetiva, um testemunho interior, uma outra objetiva, a verdade fática de que Jesus na cruz morreu por pecadores. E essas são duas asas de um avião para você voar tranquilo. Para você não ser racionalista e nem emocional demais. Mas recorrer a essas duas dimensões com as quais Deus se comunica, porque em algum momento ou outro da vida, uma ou outra serão mais demandadas ou mais necessárias. Alguém poderia ser levado a questionar
pelos versículos 1 e 2, mais ou menos o seguinte: sei que tenho paz e amizade com Deus agora, e que quando for para o céu terei glória com Deus. Mas como eu vou ter certeza de que eu vou chegar lá? Como saber se eu vou aguentar até lá? Por exemplo, há famílias em nosso meio passando por lutas difíceis, desafios muito peculiares. E daqui a pouco essa dúvida pode surgir: até quando tem que carregar esse tipo de desafio? Nos versículos 9 e 10, Paulo nos assegura que a obra de Cristo em favor da nossa salvação não só nos dá esperança para o futuro final, mas também esperança para o futuro imediato, para o nosso dia a dia. Somos assegurados de que nossa condição de salvos será preservada por toda a nossa vida, inclusive até o dia do juízo. Que belo texto temos aqui. O argumento de Paulo é muito forte, meus irmãos. Ele entrelaça dois argumentos nesses versículos que temos agora diante de nós. Primeiro, se Jesus permaneceu sobre a cruz e nos salvou quando éramos inimigos, muito mais nos manterá salvos agora que somos seus amigos. Ou, versículo 9, justificados pelo seu sangue. Então, se Deus nos amou para nos resgatar quando éramos inimigos, muito mais agora nos manterá salvos, tendo sido feito amigos. Se Ele foi capaz de nos salvar quando éramos hostis a Ele, haveria de nos abandonar agora que somos seus amigos? Meu irmão, minha irmã, se Deus não desistiu de você na época em que guerreava sua alma contra Ele, o que você poderia fazer para levá-lo a desistir agora que vocês estão em paz? Paz com Deus, o que não é a mesma coisa de paz de Deus, como vimos no culto passado. Deus decidiu estabelecer conosco uma paz por meio de Cristo, uma reconciliação está mantida, logo muito mais agora seremos salvos da ira. A pergunta toda é: como você carrega essa verdade para o seu dia a dia? Ou você vive como um louco, como alguém que todos os dias conquista a sua salvação e por isso então ela está pendente, como numa compreensão adventista, por exemplo, que diz que naquele dia o juízo investigativo de Deus é que vai dizer se você foi ou não salvo. Pois essa não é a visão protestante clássica. Aliás, nem entre católicos essa posição é assim também. Talvez esse seja um dos grandes novos paradigmas da reforma. Assegurar que a salvação é toda e completamente de Deus e podemos ter descanso sobre o nosso futuro e o nosso presente. A ira de Deus, no versículo 9, se refere à sua ira futura no dia do juízo, mas ela foi desviada dos cristãos. Éramos filhos da ira, não somos mais, pela graça de Cristo. Mais ainda, se você conquistou, aliás, se Jesus conquistou nossa salvação quando estava morto, quanto mais agora nos manterá salvos, estando Jesus ainda vivo, versículo 10. Bonito o paralelo de Paulo aqui, né? Sim, porque ele nos salvou morrendo no Calvário. E o argumento de Paulo é que se Cristo salvou estando morto, estando ressuscitado, nos manterá vivos. Só no fim de Romanos 8, queridos, Paulo vai enfrentar a questão da perda da salvação de forma um pouco mais completa, e a gente vai chegar lá. Essa é uma pergunta muito comum, né? Afinal, o crente perde a salvação, não perde salvação? Eu vou deixar para o capítulo 8 isso. Mas aqui ele dá uma resposta indireta.
afirma ser inconcebível que Cristo fracasse em nos salvar ao fim de tudo. Por isso que nós somos uma igreja monergista. A salvação é totalmente obra de Deus. Existem igrejas sinergistas, que é uma cooperação. Nossa convicção é de que é toda de Deus a obra de nos salvar. Tá? Então, se você ouvir esses termos por aí afora, é com essa ideia. Sinergia é uma ideia de combinação de graça de Deus e esforço humano ou participação humana. Nós compreendemos que a salvação é completamente obra de Deus. Por isso, é inconcebível que o próprio Deus fracasse em nos salvar no fim. Romanos 8,32 diz: aquele que não poupou nem o próprio filho, mas pelo contrário o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Então veja o que nós estamos perdendo como filhos de Deus. Veja o que nós estamos perdendo enquanto reconciliados pela cruz do Calvário. Paulo aqui está usando a expressão todas as coisas. O Deus que nos trouxe a fé nos manterá seguindo em frente em nossa fé. Que se pode perguntar também é quando algumas pessoas desistem da caminhada, se de fato alguma fé ali cristã um dia existiu. Ou de fato a pessoa acompanhou a família, ou frequentou a igreja porque entendeu que era um lugar mais saudável, ou porque recebeu como tradição da sua casa ir a uma igreja. Mas não podemos esquecer que a salvação é um chamamento que Jesus faz de cada um de nós para ser dele, chamados por meio do Filho. Portanto, você que é cristão, você que tem sua fé em Cristo, eu quero te assegurar que Deus vai guardar você para que você caminhe até o final. O Deus que abriu o céu para nós garantirá que a gente chegue lá. Não tenha medo. Não se desespere. Portanto, esses 10 primeiros versículos, meus irmãos, do capítulo 5, nos presenteiam com uma série maravilhosa de benefícios proporcionados pela justificação, até o testemunho interior do Espírito Santo. Conhecer os frutos presentes da justificação por fé e futuros produz o que em nós? Versículo 11. Nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que a gente vem aqui numa manhã que nem essa, agradecer. E se alguma glória existe, está no que Ele fez, na pessoa dEle. Não há lugar para vanglória entre cristãos, não há lugar para orgulho, porque tudo dádiva, tudo é presente, tudo é doação. Porque fomos aqueles que recebemos agora reconciliação com Deus. O versículo 11 nos diz. A alegria, por isso, é a grande marca da pessoa justificada, ou deveria ser. E não se você está empregado, se tem o carro do ano, se não está bem de saúde no dia de hoje. Não, a alegria é a marca da pessoa justificada, porque o que há de mais importante do que ser aceito aos olhos do Pai por meio de Cristo, sem merecimento algum? Ela é exclusiva do cristianismo, porque não depende de circunstâncias ou de nosso desempenho, performance. De novo, imagina você ter essa ideia: será que no último dia eu vou ser salvo? Será que realmente Deus está comigo?
Se você entregar o coração a qualquer outra coisa, meu irmão, minha irmã, que não a Deus, e aí sim, nisso buscar a sua felicidade, aí sim você oscilará e ficará desapontado muitas vezes, frustrado. Cedo ou tarde você vai se dar conta que não é feliz, ou que a sua felicidade é frágil, só quando tudo é favorável. Ou você se dará conta que ela é instável, perceberá que essa coisa nunca pode realmente e permanentemente fazer você feliz. Sua carreira, seu número de seguidores, suas fotos. Você dirá então, decepcionado com os falsos deuses, e aqui de novo uma recomendação de um belo livro do Keller, Deuses Falsos. Eu cito muito esse livro porque ele vai a todas as áreas da vida humana e mexe com os nossos deuses invisíveis, não os de pedra e de metal, mas aqueles que estão bem vivinhos ali dentro de nós. Ou seja, tenha essa consciência de que essa idolatria não vai entregar o que ela promete. E você, quando tem uma certa caminhada já de decepções, e Deus age na sua vida, você pensa assim, acabou. Eu não vou entregar o meu coração a isso de novo, para de novo me decepcionar. E é por isso que namoros, amizades, quando não são mediados por Cristo, se tornam também idolatrias e decepções. Quando não é Cristo que media um namoro, uma amizade, a comunhão na igreja, mas é o que a outra pessoa pode entregar, é natural que ela não entregue o esperado e que venha uma decepção, mas a culpa não é da pessoa, a culpa é de quem foi infantil, ingênuo a respeito do que nós, enquanto seres humanos, podemos entregar. O que você então fará depois disso? Depois de frustrado com os falsos deuses que não entregam o que prometem? Ou você se voltará para alguma outra coisa, tentará mais uma vez um outro Deus, vai inventar alguma outra atividade na sua vida, algum outro hobby? Escute bem o que eu estou dizendo agora, porque nós somos campeões em fazer isso. E eu que acompanho vocês, eu sei como vocês são suscetíveis a isso, e obviamente eu também. Mas é engraçado, a pessoa vai pulando de coisas até que ela se dá conta que não são os galhos que lhe darão felicidade. Então, ou você se volta para uma outra coisa, de novo imaginando que ela possa entregar a felicidade que você almeja, ou você se decepciona de novo, ou você, atenção, desiste definitivamente de buscar a felicidade e se torna desinteressado, a ponto de não conseguir mais desfrutar de nada em absoluto. Você fica frio, indiferente. Você fica, às vezes, cínico, de coração duro, insensível. Meu irmão, minha irmã, no fim, sem o Evangelho, ou adoramos os prazeres do mundo, ou nos afastamos de todos eles. E o vazio continua ali. Mas a gente insiste, eu sei. A gente é cabeçudo. O Evangelho, no entanto, nos oferece Deus. E esse Deus não muda, meus queridos. Como se expressou Agostinho, bispo, no 4º século, em oração: Tu nos fizeste para ti mesmo, ó Senhor, e nosso coração está impaciente até descansar em ti. Podemos achar alegria sem conhecer Jesus, mas essa alegria vai passar. Mas a alegria verdadeira estará em conhecê-lo, em ter paz e comunhão com Ele, mesmo perdendo coisas que nos são muito caras, às vezes até família. Podemos ansiar com certeza por nosso lar na glória.
podemos desfrutar de uma amostra desse lar à medida que o Espírito Santo trabalha em nós para nos dar conhecimento interior do amor de Deus. Então, com o coração descansando em Cristo, enquanto nos gloriamos em Deus por meio de Cristo, nós desfrutamos de todo o bem que o mundo oferece, o mundo como criado por Deus. Mas não nos iludimos, fazendo desses bens os nossos deuses. E também não nos decepcionamos com o mundo, porque não nos tornamos otimistas, ingênuos. Mas também nos envolvemos com esse mundo, porque esse mundo é um mundo de Deus. Então essa relação da igreja com o mundo precisa ser muito sábia. A igreja não se esconde do mundo porque o mundo é de Deus, mas a igreja entende que no mundo estão dádivas do Criador que estão aqui para glorificá-lo. O mundo não é um fim em si mesmo. Você não é um fim em si mesmo. Nós vivemos para a glória de Deus. Se é assim, como conseguimos alegria? Alguém pode perguntar. Conhecendo e vivendo a doutrina da justificação pela fé e nela meditando, sendo lembrado a esse respeito, tendo a vida devocional, participando da vida da igreja, caminhando com outros cristãos, sendo nutrido por essa realidade e não se alienando diante dos falsos deuses. À medida que conhecermos com maior profundidade o que temos, quem somos e onde nos encontramos, meus irmãos, por termos sido justificados pela fé, haveremos de descobrir que nos gloriamos na esperança certeira de estar com Deus, que nos gloriamos na tribulação e nos gloriamos em Deus. Veja que coisa que Paulo coloca para a gente nesse trecho. Como é bom gloriar-se na esperança de estar com Deus, na própria tribulação que a gente atravessa, e no próprio Deus. Alguns sinais dessa alegria, que eu queria que você pensasse a respeito. Quais são os sinais de que você se gloria em Deus? Porque isso também é uma coisa que virou um clichê hoje. Eu faço tudo para a glória de Deus. E a gente imagina, aliás, eu quero um dia trabalhar esse tema da glória de Deus, porque a gente imagina que o fato de dizer, aí chancela tudo que a gente faz como sendo para a glória de Deus. E muitas vezes não é. Você dá glória a Deus falando, você dá glória a Deus vivendo, e você também vive para a glória de Deus segundo a interioridade do seu coração. Por exemplo, primeiro sinal de que você se gloria em Deus, sua mente tem profunda satisfação pela doutrina da justificação, pela fé. Que você não tem mérito na sua salvação, que é um status que Deus deu para você, que custou a morte do Filho de Deus. Você então se gloria nela, você estuda ela, você fala sobre ela aos outros, você visita ela no texto bíblico. Segundo sinal de regozijo, você só pensa no passado como o passado mesmo. Não fica dizendo que confusão que eu aprontei. Em vez disso, você comemora. Eu, um cristão, apesar dos defeitos profundos e do meu passado, sou uma nova criatura. Às vezes nos lamentamos demais do passado, ficamos presos ao passado. Eu, um cristão, com todo o meu passado, sou uma nova criatura. E essa é a verdade sobre mim, eu sou uma nova criatura em Cristo. Um terceiro sinal do regozijo com a justificação por fé, quando você descobre em si alguma nova e surpreendente falha de caráter. A gente costuma dizer que
mau caráter ou que tem falha de caráter, uma pessoa com um problema mais sério do que o normal. Eu queria dar uma outra notícia para você. Todos nós somos mau caráter. É melhor mexer com isso logo. A gente tem uma capacidade para o mau caratismo absurda. E eu não estou falando de ímpios, não. Estou falando de nós, cristãos. A gente é terrivelmente mau. Então, quando você, de fato, tem a alegria na obra de Cristo verdadeira, quando você descobre alguma nova falha de caráter, alguma nova, um medo ou falta de autocontrole, ira, essa descoberta não o leva a duvidar do amor de Deus, antes ela o faz se sentir próximo dele e sua graça se torna mais preciosa para você. Porque, de novo, você é lembrado que não foi você que se tornou merecedor. Você continua sendo objeto da graça de Deus, sempre. Meus irmãos, acontecem coisas conosco, às vezes adiantado no percurso da nossa caminhada cristã, que a gente imaginou que não viria mais à tona, mas sempre esteve lá. E quando isso vem à tona, alguns querem esconder, querem se proteger. Quer ver uma coisa? Eu me preocupo com a pessoa que nunca busca conselho pastoral. Me preocupo. Porque às vezes tem gente chegando na igreja e se abrindo por inteiro, e alguns com quem a gente caminha há muitos anos, nenhuma vez sequer procuraram um conselho sequer sobre a sua vida, sua família e seus desafios. Sim, porque a dimensão do ministério pastoral se bifurca na pregação, mas também no aconselhamento. Então, eu fico às vezes surpreso. É como se não pudesse haver uma falha, é como se não precisássemos de conselho, é como se tínhamos ou temos o dever de acertar, de ser perfeitos e que não vou incomodar o pastor. Como? Seguidamente mesmo em nossa casa a gente tem dilemas, coisas sobre as quais orar, dúvidas sobre situações a decidir, coisas complexas que nos sobrevêm. Como não tomar conselho? Se você é o seu próprio pastor, tem alguma coisa errada. E às vezes é assim que muitos de nós temos vivido, temos sido os nossos próprios pastores, sequer abrimos nossa vida com os irmãos. Nossa vida é uma caixinha fechada. E isso não é um sinal de alguém que foi justificado. Parece que é um medo de se expor, um medo de ser ajudado, um medo de mostrar fragilidades, de decepcionar. Eu tenho orado para que o Espírito Santo quebre essa caixinha, porque isso tem a ver com entender o Evangelho, não é uma coisa de timidez. Isso tem a ver com autopreservação, tem a ver com saber rir e chorar das suas fraquezas e não tentar escondê-las. Um outro sinal da alegria da justificação pela fé em Cristo, quando sua consciência acusa você e indaga como Deus poderia amá-lo depois do que você fez. Você não tenta responder com base em desempenho. Sabe aqueles momentos da vida em que você se sente mal, você pecou, você errou, você não tenta compensar, fazendo alguma coisa boa para talvez Deus te amar mais, ou você sentir que Deus te ama mais. Você não dá desculpa, tive um dia ruim. Senhor, eu estava sob pressão, não era o que eu queria. Mas você diz, mesmo que não tivesse agido assim, Senhor, não teria me tornado aceitável aos seus olhos de forma alguma, porque eu sou um pecador. É muito diferente. Jesus morreu por mim e seu sangue pode cobrir 1000 mundos.
cheios de pessoas 1000 vezes piores do que eu. Ou você acha que Paulo, quando falou que era o pior dos pecadores, queria ficar sozinho lá, nessa condição? Ele está convidando a cada um de nós a uma autocrítica. Não confie em você mesmo. Peça ajuda. Você foi feito para depender também dos outros. Aliás, o sacerdócio universal dos crentes, uma doutrina recuperada na Reforma, não tem a ver com ter vida autônoma. Apenas a instituição não faz mediação do homem e Deus. É Cristo quem faz. Então, todos nós podemos ir a Deus por meio de Cristo. A salvação não está na igreja, a salvação está em Cristo. Mas isso não é a mesma coisa que dizer que eu agora sou autônomo, sozinho. Está lá, você é salvo e é parte do corpo, é incluído como membro. E o texto diz que os membros são membros uns dos outros. Há uma interligação. Você pode negar essa realidade, viver como se ela não existisse. Isso é um problema seu. Você pode não querer proximidade com a igreja, isso é um problema seu, você está errado. Você pode querer distanciamento, você está errado. Você pode não querer a vida comunitária, você está errado. E às vezes a gente vai assistir anos e anos se passarem e a pessoa continua com a mesma postura. Ninguém se mete na minha vida, você está errado. E você vai responder por isso um dia. As coisas vão acontecer, os frutos disso vão acontecer. E falo isso com muito amor, queridos. Alguns casais em nosso meio que eu vinha tentando ajudar e aconselhar e alertar sobre o fato de que o casamento não se basta, o casamento que não é centrado em Cristo não entrega o que Cristo tem para entregar. E eu vim alertando seguidamente dos riscos de ter uma vida fria, não nutrida na fé, um congregar não frequente, ausência de vida devocional em casa, omissão na educação dos filhos. Parece que as pessoas, elas pagam para ver. E aí quando chega uma situação do casal que não tem mais recurso de perdão, está tudo muito machucado e cauterizado, porque nem sentimento mais de pena existe, aquele cordão se rebenta. E eu não queria que isso acontecesse com ninguém entre nós. Isso é muito triste. Nossos jovens, a importância de eles terem uma vida nutrida no Espírito Santo, não apenas acompanharem a família à igreja, porque se eles não nutrirem sua fé, eles vão ouvir muitas outras vozes, vão se iludir, vão tropeçar, vão se machucar feio. A gente precisa cuidar uns dos outros, queridos. Esse é o sentido de ser comunidade, de ser família. Que também tem a ver com ajuda econômica, mas muito mais como as mulheres trabalharam aqui, animar uns aos outros, a fé, a prática das boas obras e ao congregar. Tem pessoas que vêm à igreja uma vez por mês. Você me desculpe, não tem como você nutrir a sua fé assim, não tem como. Ah, o senhor está sendo de uma linha institucional, não. Ao contrário, eu estou sendo bem consciente da nossa incapacidade de vida autônoma, de que a gente precisa uns dos outros para nos animar na fé. Não deixe o dia mau chegar estando você despreparado. Às vezes você não terá aquela gordura de sobra suficiente para lidar com a tribulação. Reúna a sua família, busque a Deus. Reúna os seus filhos, busque a Deus. Corrija o seu congregar semanal, esteja com os irmãos. Não se furte a comunhão dos grupos nas casas. Esteja junto. Uma outra característica daquele que vive uma vida alegre diante da justificação que Cristo proporcionou. Essa pessoa, diante da crítica, não protesta,
Que injustiça! Por dentro, você se gloria com pensamentos como: bem, na verdade eu sou bem pior do que ele imagina. Sabe quando você vai ajudar alguém, a pessoa sempre se defende? Sempre tem uma resposta, sempre tem uma desculpa, sempre se vitimiza. A postura de alguém que é justificado pela fé em Cristo, que se importa com o juízo de Deus, é outra. Ela acolhe a correção, acolhe a crítica, e ela ainda sabe que ela tem mais repertório para o mal do que quem está criticando imagina. Por que a gente imagina que quando alguém vem nos criticar, a gente só tem aquele problema? Na verdade, Deus está permitindo que alguém mexa com uma área da nossa vida, mas se puxar o fio, vai vir um monte de coisa junto. Então, a pessoa que tem consciência de que é Deus quem a justifica por meio de Cristo, quando alguém a critica, ela vai dizer: de fato, tem fundamento isso que você está falando, e talvez tenha outras coisas na minha vida para serem curadas. Bem pode ser o acusador rugindo pelos pecados que pratiquei. Conheço todos e 1000 mais, mas Deus em Cristo não conhece mais nenhum. Sexto, e finalizo, um sinal da alegria que está na justificação pela fé em Cristo é que em face da morte, você a enfrenta com serenidade, porque você está indo para junto de um amigo, porque você foi reconciliado com Deus por meio de Cristo. Você está indo para junto de um amigo.